Olá, alunos do 8º ano, sou o professor Abisaías Machado, como você já conhece. Eu ministro trabalho com inglês, tá? Língua estrangeira, e vamos agora ver o nosso primeiro assunto do 4º bimestre, que são os verbos modais, tá? Vamos ver como é que funcionam esses verbos modais na língua inglesa. Temos aí modal verbos, tá? Aqui bem no início eu tenho may, can, could, must e might, tá? Vamos ver o significado de cada um deles e como eles são empregados nas frases. Temos aqui, os verbos modais são um conjunto de verbos que dão um significado específico para um verbo principal, servindo de auxiliar. São utilizados para pedir permissão, dar conselhos, indicar habilidade, possibilidade, obrigação, entre outros. Aí nós temos aqui alguns exemplos, tá? Como ele falou em cima, que ele é um verbo, tá? Que ele serve como auxiliar. Então, no caso aqui eu tenho o verbo may e depois eu tenho o verbo go, que é o verbo principal. Então, no caso aqui eu digo, may I go with you? Eu posso ir com você? Eu tenho essa permissão de ir com você, tá? Então, esse may, ele é utilizado como pedir permissão, tá? Ele é muito usado formalmente, tá? Eu poderia usar aqui o can, que é esse outro que está embaixo aqui. I can do this, eu posso fazer isso, tá? Eu poderia utilizar ele no lugar do may, só que seria informal, tá? Aí eu tenho o outro aqui. You should pay attention, você deveria prestar atenção. Aqui esse should, eu já tenho ele como dar conselho, tá? Eu já estou utilizando esse outro verbo modal aqui como um conselho. Então, o may com permissão formal, o can também com permissão mais informal, e o can também ele tem as suas outras habilidades, que é de possibilidades ou capacidade física, capacidade mental e assim por diante. Mais à frente a gente vai ver as outras funções do verbo can. Aí aqui, quanto à forma, as características gerais dos verbos modais são: não tem infinitivo, não tem conjugação regular completa, não sofre modificação como um acréscimo de S ou ED, acompanha o verbo principal no infinitivo sem to, formam a negativa somente acrescentando not, ok? Isso a gente vai ver agora aqui na frente. No caso, olha, eu tenho aqui can e could. O can está no presente, poder. O could está no passado. Então, que corresponde a pode ou poderia. São usados para expressar capacidade ou habilidade. Por exemplo, ó, I can swim. Eu posso nadar, tá? Aí ele está usando uma capacidade o quê? Física, que eu posso nadar. I can swim. I could swim when I was 6, quer dizer. Eu podia nadar quando eu tinha 6 anos. I could swim when I was 6. Fazer um pedido, oferecer ajuda ou pedir, dar permissão. Can you lend me your car? Você pode me emprestar o seu carro? Ou could you repeat, please? Você podia repetir, por favor? Tá? Então, nós utilizamos essas formas aí para pedir, tá? Ou dar permissão. Com ambos os verbos aí. Aí eu tenho must. Corresponde a dever ou obrigação, tá? É usado para expressar aí, ó, obrigação, proibição ou dedução. You must park here. Você não devia, ou você não deve, quer dizer, estacionar aqui. She must be sick. Ela deve estar doente, tá? Então, nós utilizamos esse must aí nesse sentido de expressar uma obrigação, ou uma proibição ou uma dedução. Temos aqui o may e o might, que corresponde a pode ou podia, ou poderia, são usados para expressar possibilidades, fazer um pedido, dar permissão ou ajuda de uma forma mais formal e expressar dedução. May I help you?
eu posso te ajudar, ou eu posso ter permissão para te ajudar. Então ele está pedindo formalmente aí. You might be sick, você podia estar doente. Tá? You might not be sick, você não podia estar doente. Temos aqui o should e o ought to, com correspondência a deve, deveria. São usados para expressar conselho. Esses aqui já são para expressar conselho. Por exemplo, you should go now, você deveria ir agora. You shouldn't go now, você não deveria ir agora. You ought to drive after taking medicine, você deveria dirigir após tomar seus medicamentos, ou depois de tomar seus medicamentos. You ought not to drive after taking medicine, você não deveria dirigir depois que você tomasse seus medicamentos, tá? Então, a gente utiliza esse should e o ought to aí para expressar conselhos. E nós temos aqui o have to, que corresponde aí, tem que, indica que algo é necessário de acordo com uma autoridade. Observe, para esse modal, para esse verbo modal, usamos has, na terceira pessoa do singular, he, she e it. Tá? You have to go now, você tem que ir agora. You don't have to go now, você não tem que ir agora. A sua forma negativa indica que você pode fazer algo se você quer, mas não é obrigatório. She has to work hard. Ela tem que trabalhar muito. Tá? Então, às vezes é um pouco complexo de você entender no caso aqui do meio do might e também do can, mas o may você utiliza bastante só quando você vai utilizar de forma bem formal, tá? Esse may aqui, ele é utilizado mais como uma forma bem formal. Os outros, eles não são tão formais, a não ser o could também aqui no caso, onde eu tenho o could, tá? Que eu utilizo ele formal também, tá? Aqui, could you repeat, please? Tá? Você poderia repetir, por favor, tá? Os outros é bem simples de usar, não é tão complexo, tá? E então esse é o nosso assunto. Eu espero que vocês compreendam, entendam, tá? E baseado nesse assunto, os professores vão estar trabalhando com vocês aí as atividades, os exercícios, tá? E o meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. E thank you very much and God bless you.